Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Magia Natural. E hoje, galera, falaremos não apenas de um instrumento mágico, mas de dois, que juntos formam um só. Hoje a gente vai falar sobre o oitavo instrumento mágico, o almofariz e o pilão. Roda a vinheta. Beleza, pessoal, estamos de volta e é sempre um prazer enorme ter cada um de vocês aqui conosco. Pessoal, hoje a gente vai fazer um pouco diferente a nossa aula, o nosso vídeo. Hoje eu vou dividir essa aula em três partes. A primeira eu vou falar com vocês, eu vou comentar com vocês sobre a origem desses dois instrumentos. A segunda parte eu vou falar sobre cada um deles em específico, né, separadamente, aonde eles são utilizados, em que são, as origens de cada um, qual é o formato e tudo mais. E a terceira e última parte eu vou falar aonde eles entram na magia e para que serve cada um deles. Beleza, pessoal? Mas antes da gente dar continuidade à nossa aula, eu quero pedir para vocês que, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e familiares para que vocês não percam nada que eu posto aqui no canal. Deixe seu like para fortalecer, pois assim, galera, o YouTube reconhece que vocês estão gostando do meu conteúdo que eu passo para vocês. Beleza, galera? Pega teu grimório, pega tua caneta e anota tudo que eu tenho para passar para vocês. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre o oitavo instrumento mágico. Lembrando também que essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo chamada Instrumentos Mágicos. E hoje a gente vai falar sobre o almofariz e o pilão. Então vamos começar sobre as origens, de onde que surgiu, de onde que veio esses dois instrumentos mágicos. Em relação às suas origens, não se tem muito o que se dizer. Porém, suas origens, tanto do almofariz quanto do pilão, vêm da África, né, originais da África, e esses dois instrumentos são usados há centenas de anos. A principal utilidade dos dois é triturar, amassar e moer ingredientes, ervas, raízes, sementes, às vezes milhos e ingredientes no modo geral, né, grandes ou pequenos, para que se transformem em pequenas porções. Essa é a principal e única função tanto do almofariz quanto do pilão. Hoje em dia, a gente consegue achar esses dois instrumentos em diversos lugares. Por exemplo, casas de flora, produtos naturais ou lojas de artigos de bruxaria e ocultismo. Beleza, pessoal? E também esses dois instrumentos eles são muito utilizados em laboratórios, em restaurantes e farmácias. Por quê? Porque no restaurante em si, ele é utilizado, como eu falei, para triturar alimentos, para transformá-los em pequenas porções, para poder facilitar muitas vezes no cozimento, na digestão das pessoas e por aí vai. E nas farmácias e laboratórios, eles são muito utilizados provavelmente para triturar remédios, como por exemplo a gente sabe, né, que a maioria dos remédios que a gente ingere, que a gente compra em farmácias, eles vêm de plantas e raízes, né? Plantas, ervas, a sua composição, elas são das ervas e das plantas, que no caso seria a medicina de hoje, é a medicina, o conhecimento de antigamente, usada pelas bruxas, pelas anciãs, pelas curandeiras. Então, se vocês forem parar para perceber, tudo está interligado uma coisa com a outra. Então por isso que o almofariz e o pilão eles são utilizados em farmácias
e laboratórios para poder triturar muitas das vezes remédios ou outros ingredientes para o processamento, para a produção desses produtos. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar sobre cada um deles, sobre o almofariz em específico e sobre o pilão em específico. No caso das origens do almofariz, elas se deram lá pela época da Idade da Pedra, onde na qual os seres humanos, os primeiros seres humanos, eles descobriram um processamento dos alimentos por meio de trituração e moagem. Daí eles concluíram que os alimentos, esses mesmos alimentos, ficavam em partículas bem pequenas, fáceis de ser digeridas e cozidas. O almofariz, ele é uma tigela que tem paredes grossas e que nela é posta todos os ingredientes para serem triturados e moídos. Os nomes que se dão, outros nomes que se dão para o almofariz são graal, moedor e morteiro. E os tipos de materiais que se encontram do almofariz são madeira, barro, pedra, metal, porcelana e cerâmica. No caso do pilão, ele é um instrumento culinário muito essencial na cozinha africana, com as mesmas funções do almofariz. Porém, ele é utilizado para triturar alimentos maiores. Aí é que entra a jogada, galera. Existem dois tipos de pilão, que são muitas das vezes confundidos. Existe o pilão, que serve para triturar alimentos maiores, e o pilão, que serve para triturar alimentos menores. No caso do pilão, o menorzinho, ele serve para triturar ervas, folhas secas, raízes, sementes. E no caso do pilão maior, ele serve para triturar alimentos tipo cereais, milhos, sorgo, arroz, alimentos mais grossos, mais pesados. Nas religiões, aproveitando já que eles são instrumentos da religião africana, da matriz africana no caso, né? Nas religiões tradicionais africanas, afro-brasileiras e americanas, eles são muito utilizados no assentamento e como insígnia de alguns orixás, por exemplo, Xangô, Mirá e Oxaguiá, se eu não me engano, desculpem se eu estiver pronunciando errado. E esses dois instrumentos, o almofariz e o pilão, eles foram utilizados também por vários outros povos antigamente. Por exemplo, os sumérios, os egípcios, os polinésios, os chineses, gregos e os celtas também. Então, como eu disse, galera, antes e volto a repetir, tanto o pilão quanto o almofariz, eles são utilizados nos processos de materiais e substâncias para cozinhas, artes, farmácias, remédios, cosméticos e por aí vai. Então, a principal função desses dois instrumentos é triturar e moer. Apenas isso. E por fim, pessoal, na parte da magia, esses dois instrumentos eles lembram muito o atame e o cálice no grande rito. Ou seja, o almofariz, ele por ser uma tigela, ele representa o útero da deusa, e o pilão, ele representa o falo do deus. E como a gente utiliza o pilão para macerar, para amassar e triturar os alimentos dentro do almofariz, que é a tigela, existe na simbologia essa união do deus e da deusa. Essas energias do sagrado feminino e masculino, que é a mesma coisa que acontece no grande rito, que é a união do atame com o cálice, que é a união do sagrado feminino com o masculino, a deusa e o deus, o falo e o útero. E esse instrumento, ele é um instrumento muito importante na bruxaria natural, onde ele é utilizado, como eu já tinha dito antes e volto a repetir, para triturar e moer alimentos como folhas secas, raízes, sementes, ervas, no preparo de feitiços e rituais.
Pessoal, nossa aula chegou até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e familiares. Se inscrevam no canal quem não é inscrito e eu vejo vocês nas próximas aulas. Que os deuses lhe guardem e protejam sempre. Valeu!